Gravando. Então a gente vai começar agora, perfeito? Legal. A gente vai começar, então, fazendo o quê? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever nosso nome e dar Enter. Tá? Então eu gerei novos dados. Depois eu tenho que fazer o quê? Fixar esses dados. Ctrl C, tá vendo a planilha? Colhe somente valores aqui. Vou para lá. Chego aqui em cima. Colar especial valores. Volto para lá. Ctrl C. Ok. Mas ele deixou. Colar especial valores. Perfeito? Então agora já tenho dados para trabalhar. Tá? Agora, o que eu faço? Eu chamo o R. Tá? E nesse caso, o meu tutorial e o meu script vão ser uma coisa só. Tá? Então eu fiz um script que tem várias instruçõezinhas dizendo mais ou menos o que eu estou fazendo. Perfeito? Vou aqui, abrir script, certo? Script Shapiro Test T Will Coxon, né? Bem sugestivo, né? E aqui está o meu script que eu vou executar. Para a gente poder visualizar melhor, tá? Eu vou abrir um arquivo no Word e vou copiar os dados aqui para vocês poderem ver melhor o que a gente vai fazer. Melhor assim, não? Então a gente vai começar a trabalhar com o dado das naftalinas, que é pareado. Primeira coisa, agora a gente já sabe, a gente vai fazer o quê? Dar Ctrl C nos dados para poder importar eles para o R. Então eu vou lá nos meus dados, naftalina, inclusive com os cabeçalhos, tá vendo? Ctrl C, foi para o clipboard, tá piscando. Vou para o R, tá? Então olha só. Se eu começar aqui, isso aqui tem hashtag, né? Então tá só mostrando tal. Agora eu vou dar a função para copiar para o R. Qual foi essa função que eu fiz? Foi essa função aqui. Lembram dela? Né? Eu criei um objeto chamado, um arquivo chamado dataset. Peguei a informação que estava onde? No clipboard, que é por onde as coisas vão quando você dá Ctrl C. Legal? E armazenei a informação do Ctrl C aqui dentro. Como eu dei Ctrl C lá no Excel, agora está aqui dentro. Vamos ver se é verdade. Eu vou executar esse arquivo aqui e ele vai me mostrar todos os números. Né? Não tem 1 milhão de números, então a gente pode fazer isso sem grandes problemas. Vamos ver se é verdade. Né? Então, olha só. Quando eu faço isso, vamos mostrando lá, né? O resultado, quando você dá um Ctrl R nisso, é os seus dados. Bom sinal, sinal que eu copiei. Não vou ficar pulando tanto que talvez vocês fiquem com enjoo daqui a pouco, né? Bom, além disso, eu posso pedir um sumário dos meus dados, certo? Ctrl R, ele faz um sumário dos dados. Eu vou ficar botando sempre o Word, porque senão fica muito pequenininho, não é verdade, gente? Vocês não devem estar vendo nada aí. Ups, vamos ver se ele foi. Ele ainda tem essa coisa que ele... Então, sumário de dataset deve produzir isso aqui. Quase, porque vocês reparam que ele também tem um probleminha, que quando dentro da copiar ele... Isso está estragando com o nosso vídeo, né? O que ele fez aqui?
Tá, vamos tentar novamente. Outro sumário. Ah, certo? Eu estou tentando copiar isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Agora sim, tem que começar daqui, tá vendo? Detalhes. Novamente. Deleto. Deleto. Com naftalina, sem naftalina. Tá? Repara só que só por isso aqui, essas médias parecem confiáveis para vocês? Não tem desvio padrão, então a gente não pode saber. Porém, tem uma coisa complicada. Está reparando a distância entre a média e a mediana? Lembra que numa distribuição normal, teoricamente, tudo deveria coincidir? Mediana e média deveriam coincidir. Então isso aqui já me faz suspeitar, bom, pelo menos estão indo na mesma direção, perfeito? Tem mais decomposição com naftalina do que sem naftalina, né? E mediana também maior. Pelo menos tudo bem, não estão se contradizendo. Mas tem só essa coisa que repara que tem uma diferença muito grande, principalmente aqui, né? Tá? Mas a gente não sabe. Será que os dados são normais ou não? Isso são suspeitas. Para isso, a gente tem que fazer teste de Shapiro-Wilks para testar a normalidade. Esse é um teste clássico. Se ele der significativo, não é normal. Certo? Ele rejeitou a hipótese de ser normal, com 95% de chance. De certeza e 5% de incerteza. Perfeito? Como é que eu faço isso? Eu vou ter que fazer um para cada um deles, tá vendo? Um para com naftalina e outro para sem naftalina. Se pelo menos um deles não der normal, esquece o teste T. Tá legal? Vamos fazer? Então eu vou para cá. Faz o teste Shapiro-Wilks, certo? Ctrl R, isso aqui é só informação. Olha o teste aqui para com naftalina. Eu vou lá e puf, ufa. Com naftalina, eu achei isso aqui. Com naftalina. Olha o resultado. Deu significativo? Não significativo. Então, se fosse significativo, não era normal. Não é significativo, portanto, eu vou assumir que ele é normal. Eu vou assumir que ele é suficientemente normal para eu poder trabalhar com ele. Pegou a ideia? Então, lembre-se, significativo não é normal. Aqui foi não significativo, portanto, é normal. Na dúvida, você volta e lê isso aqui, tá bom? Isso confunde muita gente. Só que isso foi para com naftalina. Agora eu tenho que testar o quê? Sem naftalina. Olha o sem naftalina aqui. Não. Sem naftalina. Sem naftalina. Tá? Quando você faz o teste sem naftalina, acabei de pegar uma coisa aqui, peraí. Ok. Sem naftalina, deu significativo? Deu significativo. Portanto, você rejeitou a H0 de que era normal. Não é normal. P menor do que 0,05 não é normal. E aí, qual o problema? Né? A gente até pode colocar se algum dos dois, né, for não normal, você tem que usar o Wilcoxon.
Por quê? Porque o teste T parte do princípio que os seus dados são normais, todos eles. Tá? E a gente descobriu ali que um deles não era normal. Então a gente não é recomendado você usar o teste T. Você tem que usar o genérico dele, que é o Wilcox. Isso é feito a partir dessa instrução. Olha só, é uma função chamada Wilcox Test, certo? Dataset com naftalina versus dataset sem naftalina. Bicaudal, qualquer diferença para qualquer lado me interessa. E mais importante, meus dados são pareados? Sim. Então pair igual a true, verdadeiro. Aí eu faço aqui. Tá. E acho esse resultado aqui, ó. Legal? Então a diferença entre com naftalina e sem naftalina foi significativa a nível de 5%? Não. Não significativa. Eu não consegui refutar a hipótese que foi por acaso. Esse é o teste mais aconselhável para você usar nessa situação. Por quê? Um dos dados, aparentemente, um dos conjuntos de dados não tinha distribuição normal. Entendeu? Estou um pouco nervoso porque eu estou sendo filmado. Você sabe como é que é, né? Legal? Mas, e se os dois tivessem dados normais? Se os dois tivessem dados normais, e se você até tiver com curiosidade, você pode tentar fazer um teste T. Legal? Como é que seria um teste T? Se for normal, faço o teste T. Olha só, é aquela mesma função que a gente usou para o peixe de usina. E é um teste T, bicaudal, e que trabalha com dados o quê? Pareados. Vamos fazer para ver o que acontece? Tá? Então eu vou lá. Ctrl R. E aí, repara como o teste T calcula mais coisas, né, do que o Wilcoxon. Lembra aquela ideia? Ele é paramétrico, então ele é mais potente, no sentido que ele permite fazer muito mais inferências, assumindo que seus dados têm distribuição normal. Legal? Mas, para o caso aqui, o resultado na prática é o mesmo. Tá? Vou botar o resultado dele. Seria isso aqui. Tá? Também não significativo. Poxa, Luiz, então se é a mesma coisa eu podia usar. Podia, mas só que você não seguiu. Nesse caso deu a mesma coisa. E se não tivesse? Tá? Então, o mais seguro para você é você falar, olha, eu fiz testei a normalidade, um deles não deu normal, eu fui pelo não paramétrico. Tá? Estão acompanhando a ideia? Então, repara que é um raciocínio bem prático, né? Teste de normalidade. Deu normal, teste paramétrico. Que no caso aqui é o teste T. Deu não normal, pelo menos um deles, a versão não paramétrica, que é o Wilcoxon pareado. Show? A gente está testando, o H0 é, meus dados têm distribuição normal. H1, meus dados têm alguma outra distribuição. Quando dá significativo no Shapiro-Wilks, você refuta H0. H0 não tem distribuição normal, então ele não tem 95% de chance de não ter distribuição normal. Tem alguma outra. Legal? Basicamente, esse teste de Shapiro, o que ele faz? Né? Também eu não conheço o detalhe dele, mas provavelmente ele deve criar uma série de valores esperados se os seus dados, com aquele número de amostras, tiveram distribuição normal. E aí ele vai pensando a probabilidade da diferença entre o esperado e o observado e calcula a probabilidade. Quando fica muito alta a probabilidade, ele fala, cara, né? A chance de sua CIS ter uma distribuição normal, aí ele te dá o P. Perfeito? Então, tem outros testes de normalidade, tem o Kolmogorov-Smirnov, também se usa
tá? Mas o Shapiro também é bastante utilizado. Tem toda uma discussão com o melhor, que é o pior, mas, né, ele é bastante utilizado. E o resultado dele é o contrário, por exemplo, do T, né? É o contrário do T. É isso que confunde, exatamente. Você tem que sempre lembrar que, se for significativo, não é normal. Não é normal. Tá? Isso confunde. É por isso até que está aqui no script, tá? Legal? Agora, a gente vai trabalhar com os dados não pareados. Perfeito? Dados não pareados. Quais são os dados não pareados? São esses aqui. Né? A quantidade desses animais aqui, que a gente não definiu, em transectos, por exemplo, quadrados na caatinga versus na mata. Legal? E aí é o mesmo por esse procedimento. Vou importar para o R, Ctrl C. Legal? E aqui, olha só que interessante. E vou usar essa mesma coisa, de ler o clipboard. Só que agora eu vou criar um arquivo com outro nome, que eu chamei animais, né? Para não confundir com lá de cima. Porque isso fica armazenado no R. Tá? Se você cria um com o mesmo nome, não sei bem como é que funciona, depois pode gerar confusão. Lembra que esse nome desse arquivo que vai armazenar o que está no clipboard é o que você quiser. Tá legal? Vamos para o R, estava piscando, bom sinal. Né? Dados animais não pareados. Primeira coisa, aqui, ó, importar os dados. Apareceu aqui, não deu mensagem de erro nenhum, bom sinal, quer dizer que conseguiu. Tá? Se eu quiser testar e ver se eu importei, ó, eu vou executar animais. Tá? Conseguiram ver ou está muito difícil? Quer que eu leve essa parte para o Word ou eu vou mais para frente? Dá para ver, né? Se eu pedir um sumário, animais, me dá aqui, ó. Tá? Só que repara que ele dá uma única coluna. Olha só, mas isso aqui vale a pena, né? Olha como ele fez. Quando eu dou um sumário para animais, ele dá assim, por quê? Porque animais... Conseguiu dar o sumário? Repara, local são categorias, tá vendo? São nomes. E não dá para você calcular média e desvio padrão de nomes. Então ele só calcula a média e desvios padrões da segunda coluna, que é animais. Só para você voltar lá, tá vendo? Ó? Tem duas colunas, não tinha? Não tem uma coluna local e uma coluna animais? O problema é que a primeira coluna local não dá para calcular a média porque ela não é uma coluna numérica. É uma coluna categórica, é uma coluna de nomes. Então o que o R faz é simplesmente listar. Tem 5 nomes caatinga e 5 nomes mata. Já a segunda coluna, essa sim tem números. Para essa o R pode calcular mínimo, mediana, essas coisas todas. Agora o que a gente vai fazer? O que a gente quer saber é um outro tipo de teste. A gente quer saber o efeito das categorias que estão nessa coluna sobre os números que estão nessa coluna. E não são mais pares. Eu não parto do princípio que a primeira amostra de caatinga está ligada à primeira amostra de mata. Eu podia botar em qualquer ordem. Aqui não, aqui eu tenho que manter a ordem se eu assumo que são pares. Se isso aqui estava debaixo de um cajueiro, isso aqui estava debaixo de um cajueiro também. Agora aqui é não pareado. Repara que até o formato da entrada de dados é diferente. Tem formas para fazer isso. Tem formas para fazer isso. Veja só. Em estatística, isso aqui chama-se a variável grupo. O que é uma variável grupo? É uma variável que serve para agrupar meus números em categorias. Esses números aqui pertencem à caatinga, esses aqui pertencem à mata. Sempre que um programa estatístico te perguntar assim, eu quero a variável grupo, vai ser uma variável de nomes. Certo? Macho, fêmea, caatinga. Né? E isso aqui é uma variável numérica. Tá?
para você calcular para cada um deles, você tem que subdividir. Tá? O sumário não faz isso. Tem outras instruções que fazem isso. Se eu copiar apenas de local até caixinha, aí vai ficar no texto. Se eu comando, ele não vai calcular para cá. Isso. Problema, isso vai funcionar se você fizer isso aqui. Mas quando você fizer isso aqui, a instrução que está no seu R pressupõe que você tenha cabeçalhos. Então, se você quiser fazer isso, você tem que botar separar isso aqui realmente em duas coisas. Tá? Mas isso não é importante agora, tá? Eu não vou exigir que vocês calculem a média e a coisa de cada um deles. Mas se vocês quiserem tentar fazer em casa, podem. Então, vamos voltar para não perder o foco. Então, fiz o sumário. E agora, o que eu vou fazer? O Shapiro-Wilks. Repara, como eu tenho uma única coluna de números, eu vou fazer um único Shapiro-Wilks. Eu não vou ser obrigado a fazer dois, como com naftalina e sem naftalina. Eu vou testar do conjunto animais como um todo. Perfeito? Vamos fazer. Que vai ser isso aqui, ó. Dá um Ctrl R. Eita! Certo? E eu faço aqui e o resultado é esse. Que obviamente caiu na outra página. Tá? Vamos inserir aqui, vou jogar isso para outra página. Pronto. Quando você faz o resultado é esse aqui. Deu significativo ou não? Significativo. Qual hipótese você rejeitou? Seus dados eram normais. Não, não é normal. Tá? Longe de ser normal isso aqui, concorda? Portanto, entre o teste Taylor e o Coxon, qual é o mais recomendado para usar ele? O Coxon, certo? Por outro lado, se desse normal, qual seria o mais recomendado? O teste Taylor, não pareado, tá? A gente está falando agora só de coisas não pareadas. Mas aí tem mais um detalhe. Quando você trabalha com dados que nem esse, não pareados, uma única coluna, tem outro teste também que é aconselhável você fazer, que só dá para fazer aí. Testar se a variância da amostra da caatinga e a variância da amostra da mata são parecidas ou são diferentes. A famoso nome que eu nunca consigo pronunciar, homostasticidade, né? Legal? Homogeneidade de variâncias. Tá? Então, imagina que tivesse dado normal. Mesmo depois de dar normal, ainda é importante você testar para homogeneidade de variâncias. Tá? Isso é feito por um teste, por exemplo, teste de Levene. Ele testa se as variâncias são homogêneas. Tá? Depois eu vou explicar um pouco mais o que significa isso, mas como a gente está gravando aqui, deixa eu continuar até fechar o coisinha, aí eu desligo a gravação para não ficar um filme gigantesco e a gente conversa mais. Esse teste de Levene, ele não está no pacote R básico, você tem que carregar um pacotezinho que já vem no R, tá? Mas que não está carregado normalmente, é o pacote CAR. O cara devia gostar de carros, quem inventou esse pacote. Legal? Então isso aqui é para carregar um pacote para poder fazer o teste. Tá? Eu vou carregar pacote CAR, Library CAR. Vou lá, carregou. Não deu sinal de erro, carregou. Se eu não tivesse esse pacote dentro do meu R, mas todo mundo tem, porque ele já vem com R básico, ia dar uma mensagem, não existe esse pacote. Então você tem que baixar ele da internet. Mas todo mundo vai ter, fiquem tranquilos. E aí agora eu faço o teste de Levene. O teste de Levene, ó, é uma função que vem dentro do pacote CAR, que é Levene teste, certo? Em que eu vou ter que fazer animais versus local, tá vendo? E isso aqui é o default, que eu nunca mexo. Tá? Ganho chocolate, quem descobriu o que é isso aqui. Assim, o que é o center? Mediano eu sei o que é, vocês também, né? Mas o que faz exatamente esse parâmetro no coisa do Levene? Então, vamos lá, Levene teste, Ctrl R, tá? E aí ele acha esse resultado aqui. E aí, felizmente aqui, é o mesmo raciocínio do Shapiro-Wilks.
né? Você tem que torcer para não ser significativo. Porque se for significativo, as variâncias de mata e de caatinga são diferentes, muito diferentes. E isso atrapalha o funcionamento do teste T e dos testes paramétricos. Tá? Mas aqui, olha só, deu não significativo. Isso significa o quê? Bom, nesse caso, variâncias são homogêneas. Legal? Então, do ponto de vista de variâncias, esses dados são legais. As variâncias são homogêneas. Por quê? Porque deu não significativo. Legal? Porém, do ponto de vista de normalidade, que é outra coisa, eu tenho problemas. Qual é a abordagem mais segura? Se um deles der problema, ou variância ou normalidade, esquece o teste T, esquece o paramétrico e vai para a estrada de barro, né? Vai para o não paramétrico. Pegou a ideia? Né? Então, aqui, eu nem precisava fazer isso aqui, tá bom? Eu podia já aqui direto parar aqui e ir para uma abordagem não paramétrica, que no caso da gente é o teste de Wilcoxon não pareado, também chamado de Mann-Whitney. Ele vai ser igual ao que a gente fez outro. A única coisa que falta é o paired igual a true, tá vendo que não tem aí? Porque o default dele é achar que os dados, o default, né, o básico, como é que se diz default em português, né? Poxa, uau, né? A versão fundamental dele, a assumpção também é uma riqueza, né? A hipótese com que ele trabalha originalmente é que os dados não são pareados, a não ser que você diga o contrário. Assumpção. Então tá legal. Vamos fazer ele aqui? O Wilcoxon teste, certo? Uau! Eu acho que ele achou que não tem diferença. Tá? Ctrl copy. Quando eu faço isso aqui, foi isso mesmo que eu fiz? Foi. Animais locais. Vamos. Não. Desculpe. É aqui. Pulei. Wilcoxon teste aqui. Tá? Qual a probabilidade de ser por acaso, segundo o teste? 100% de probabilidade, né? De ser por acaso. Isso é o que, gente? Né? É uma questão filosófica, é saber se isso aqui é não um defeito do teste. Será que você pode ter 100% de certeza que, né, que foi por acaso, no caso aqui? Tá? Ou talvez tenha sido 0,99999 e ele arredou para 1. Tá? Ele está dizendo para a gente que tem 100% de chance de ser por acaso. É meio abusado, né? Mas não significativo, tá? Bom, aí tem a seguinte possibilidade. Imagina que os dados deram normais, mas a variância deu desigual. Tá pegando? Deu não homogênea. Tem um tipo de teste T que é feito partindo do princípio que as variâncias não são iguais. Tá legal? Os dados são normais, mas a variância não é igual. Tá? Não foi o caso da gente. Tá? Dados normais, mas com variâncias diferentes. Né? Ok. Vamos fazer ele para dar uma olhadinha, o que ele retorna para a gente? Seria esse aqui. Ctrl R. Legal? Também chamado Welsh Two-Sample Test. Ele dá esse resultado aqui, ó. Tudo bem, o resultado concorda com o Wilcoxon no sentido que é não significativo. Tá?
Por fim, se seus dados fossem lindinhos, bonitinhos, estrada de asfalto perfeito da Alemanha, tá? Dados normais com variâncias iguais, aí você ia usar... Cadê a instrução? Eita! Ficou faltando? Ah, eu acho que eu não copiei, tá aqui. Que é esse aqui, ó. Ver se eu consigo copiar, porque esse aqui dá uns probleminhas, tá? É o mesmo que a gente já usou. Dados, aqui tá, animais, tá? Ok? Que é igualzinho a outro, a única diferença que é o quê? Esse aqui, variâncias iguais, falso. Aqui, variâncias iguais. Mas repara que nenhum deles está falando pareado true, tá vendo? Que aqui não é mais pareado. Vamos ver o resultado. Tá? Aí, muito parecido o resultado, mas vamos ver se vocês conseguem pegar uma coisa interessante aqui. Assumindo que as variâncias eram diferentes, deu 0,50. Perfeito? Assumindo que... Olha o EndNote me aprontando aqui. Assumindo que as variâncias eram iguais, muito parecido, certo? Mas um pouco menor, um pouco mais próximo de ser significativo. Tá pegando a ideia? Ou seja, quando você diz para o teste T, olha, estou trabalhando com algo que tem variâncias diferentes, o teste T fica mais desconfiado, tá vendo? Ele não dá uma significância menor. No caso, não significativo, mas menos próximo de estar significativo. Já, quando eu falo para eles, não, os dados são maravilhosos, normais e com variância igual, ele fala, então ele relaxa, tá, né? Dá um P menor. Lembra? Quanto menor o P, melhor em termos de significância. Perfeito? Tá? Eu vou agora parar de filmar, né? E a gente